dia, obrigado por vocês estarem aqui. Bem-vindos a essa que é a sessão de abertura da 15ª Conferência Internacional do Documentário Petrobras. Meu nome é Amir Labak, eu sou diretor do festival. E é, para mim, sempre uma alegria ver que, assim como o festival, a conferência tem se consolidado. Quer dizer, chegar também a 15 anos de conferência sobre documentário em qualquer lugar do mundo é uma marca. Conseguir fazer isso aqui no Brasil é verdadeiramente um milagre, eu acho, e fico muito feliz de que a ideia que me foi trazida pela Dora Mourão há 16 anos, da gente junto, simultaneamente ao festival, organizar não só os debates que acontecem sempre ligados ao É Tudo Verdade, mas uma conferência fechada, dialogando com o festival e misturando realizadores, pensadores, acadêmicos da área do documentário, do cinema documental. Conseguir atingir a marca de 15 anos, para mim, é muito importante. Eu quero começar agradecendo a Dora. Em segundo lugar, quero agradecer demais por estar nos abrigando mais uma vez a Olga Futema, diretora da Cinemateca, que está aqui à minha esquerda, e que tem bravamente mantido essa instituição a quem devemos tanto, amamos tanto e damos tão pouco em troca. Obrigado, Olga. Obrigado mesmo. E não é pelo fato de estarmos fazendo mais uma vez a Cinemateca, mas isso tornou ainda mais oportuno, nos pareceu ainda mais oportuno, a gente marcar a abertura dessa 15ª conferência, fazendo um encontro, fazendo uma palestra, dedicando uma palestra para, de certa maneira, dar o pontapé inicial nas comemorações do centenário de um dos fundadores e um dos mais importantes, um dos fundadores dessa casa, da Cinemateca Brasileira, o Paulo Emílio Salles Gomes, um dos principais intelectuais brasileiros do século passado, e um dos principais pensadores sobre cinema brasileiro e internacional a nascer no Brasil. Tínhamos que dedicar uma mesa ao Paulo Emílio, mesmo sabendo, como o Calil vai nos iluminar daqui a pouco, que o documentário não foi um tema sobre o qual o Paulo Emílio parece ter falado muito, ter escrito muito, pelo menos. Não sei se ele falou mais do que escreveu, é possível que sim, eu estou muito curioso para ouvir o Calil falar, né? Mas como ele aqui e ali nos textos que a gente já tem, te lembra de algumas sacadas, por exemplo, é uma sacada muito bacana dele quando fala sobre cinema silencioso do Brasil, que ele fala que haviam dois temas principais, um o ritual do poder e o outro o berço esplêndido, quer dizer, ele tinha iluminações sobre isso, então eu fico muito curioso para ouvir o que o Calil vai nos dizer, e não havia ninguém melhor do que o Carlos Augusto Calil para a gente convidar por N motivos, N motivos racionais e digamos, do cérebro e do coração, né? O Calil, como todos vocês sabem, é hoje professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e edita os textos do Paulo Emílio Salles Gomes, que tem um renascimento, na verdade, ao estarem sendo relançados com um novo recorte pela Companhia das Letras. O primeiro volume saiu ano passado, os dois novos vão estar sendo publicados nesse ano. O Calil, como todo mundo sabe, foi secretário municipal de Cultura, dirigiu o Centro Cultural São Paulo, dirigiu a Embrafilme e dirigiu essa casa. Também sucedeu o Paulo Emílio, sendo sido um dos mais importantes diretores da Cinemateca Brasileira. E, por tudo isso, e por ter também tido uma relação pessoal direta com o Paulo Emílio, ele um pouco recebeu o bastão do Paulo Emílio. O bastão foi passado, eu tenho poucas dúvidas que a maior parte dele ficou nessas mãos. Então, eu quero agradecer demais ao Carlos Augusto Calil de estar retornando a essa conferência. Ele já participou da conferência há uma década
e tem uma participação muito brilhante sobre documentário e o mercado no Brasil, que está reunida na antologia que a gente fez, Cineasta do Real, que foi publicado pela finada Kozak Naif, mas que ainda se encontra na edição de bolso à venda. E aí quero desejar a todos uma boa conferência, volto a agradecer a Olga, e passo a palavra com muito orgulho a Carlos Augusto Calil. Bem-vindo. Agradeço a presença de todos e, em particular, o convite do Amir, que, mais uma vez, demonstrou o seu caráter temerário, porque eu adverti a ele que esse não era um assunto muito, enfim, que o Paulo Emílio tivesse dedicado, como ele mesmo já disse, e que, portanto, fosse fácil de abordar, fosse tranquilo de abordar. Ao contrário, tive que fazer uma pescagem um pouco, sei lá, o sabor da sorte, né, como toda pescaria, e, portanto, se eu fracassar na minha tentativa de fazer o Paulo Emílio falar pelos seus fragmentos, pelas suas frases, a culpa é do Amir, não é minha. Tá certo? Quero deixar bem claro isso. O Paulo Emílio nunca se dedicou, salvo de passagem, a estudar o documentário, tal como hoje o classificamos. Não sei se foi por falta de interesse, não creio. O Paulo Emílio escrevia muito em função da contingência. E talvez não tenha havido suficiente contingência, e com certeza o documentário não tinha, na época em que ele viveu, o prestígio que adquiriu hoje, mais recentemente, no cinema brasileiro. Isso nós sabemos perfeitamente. Portanto, o que eu me proponho a trazer para vocês, este encontro, é uma evocação das aproximações de Paulo Emílio com o universo expandido do gênero documentário. Aproximações colhidas na biografia, pinçadas nos textos e na memória do seu convívio. O primeiro ponto que eu vou abordar é o Paulo Emílio cineasta. A única experiência de cinema, de realização cinematográfica que o Paulo Emílio teve foi ligada à Batalha da Borracha durante a Segunda Guerra Mundial. Os aliados não tinham suprimento de borracha, porque o Sudeste Asiático tinha sucumbido à invasão japonesa. Se vocês se lembram bem, o Brasil era produtor de borracha até o comecinho do século XX. Houve uma transferência por questões econômicas e de eficiência e de barateamento do custo numa plantação que se estabeleceu no Sudeste Asiático e, portanto, o mercado internacional aqui no Brasil desapareceu, todo mundo sabe do ciclo da borracha, e se constituiu um ciclo bastante promissor lá no Sudeste Asiático. Mas com a invasão japonesa, os aliados, Estados Unidos à frente, não tinham borracha. E, por outro lado, a borracha sintética não tinha ainda sido produzida em laboratório, coisa que aconteceu logo em seguida. E, portanto, o governo americano solicitou ao governo brasileiro, que tinha acabado de se juntar ao esforço de guerra, como vocês sabem, com muita hesitação, porque o coração do ditador Getúlio Vargas batia pelo outro lado e não pelo lado dos aliados. E o governo americano solicitou 50 mil toneladas de borracha ao Brasil. O governo, então, criou todo um aparato burocrático a que ele destinou, quer dizer, a que ele entregou ao ex-tenente João Alberto, aquele mesmo tenente que tinha terrorizado São Paulo na Revolução de 24, quando ele fuzilava implacavelmente qualquer pessoa que tivesse sido pega na rua, saqueando qualquer mercearia, qualquer bar, enfim. Tinha estabelecido o terror em São Paulo em 1924. Depois foi interventor de São Paulo, depois da Revolução de 30, também deixou uma passagem bastante controversa. Era esse, então, esse tenente Durão, que assumiu essa coordenação, que criou a coordenação do esforço de guerra e que criou o SENTA, Serviço Especial de Mobilização dos Trabalhadores no Amazonas, que era responsável pela migração de 50 mil trabalhadores do Nordeste para a Amazônia. Uma operação, portanto, de guerra, no sentido literal da palavra. Segundo o biógrafo do Paulo Emílio, o José Inácio Melo Souza, a ideia
desse projeto era levar homens solteiros ou desgarrados das famílias. O Paulo Emílio ingressou nesse CENTA para dirigir os serviços de cinematografia no departamento de propaganda. A primeira tarefa dele era documentar a transferência dos trabalhadores do Rio até a Amazônia. O percurso programado não era nada trivial. Do trem do Rio até Pirapora, de Minas Gerais, na beira do São Francisco. De barco até Petrolina. Daí até Teresina, de caminhão. De Teresina a São Luís, de trem. De São Luís ao destino em aviões Catalina, que seriam fornecidos pelos americanos. Esses aviões nunca apareceram. Houve, evidentemente, num processo tão complexo, acidentes de percurso. Entre o Rio e Belo Horizonte, o comboio descarrilou, sem vítimas. O fotógrafo era Armin Edwin Kaspar. A sua câmera, ele tinha duas câmeras, mas a sua câmera principal entrou em pane no início da travessia de barco. Entre as imagens sabidamente recolhidas por esse material, por esse filme, a cheia do São Francisco, um urubu sobre uma cruz, tipos populares. Em Juazeiro do Padre Cícero, filmou-se o povo ajoelhado, implorando alívio da seca e da fome. A câmera quebra de novo em Juazeiro. Em Sobral, no Ceará, a câmera caiu e perderam-se todos os planos filmados, enfim, na sua bobina. Segundo o relato do próprio fotógrafo, filmaram-se também o acampamento de Teresina e cenas do babaçoal nativo do Maranhão. Essa trajetória também foi tumultuada. Houve arruaças, revoltas, repressão da polícia e 3 trabalhadores mortos. Em Belém, quando chegaram finalmente em Belém, houve uma grande debandada. Muitos dos soldados da borracha preferindo ficar nas imediações, em grupo, trajando os uniformes, né, que eles tinham recebido. O Paulo Emílio deixou o Rio de Janeiro em meados de janeiro de 43. Um mês depois, ele chegava em Fortaleza. Em 25 de fevereiro, ele estava em Belém. Um mês depois, de volta ao Rio de Janeiro. Já querendo mostrar aos copiões a Plínio Susequim Rocha, o grande mestre dele. O Plínio solicitou o serviço de divulgação da prefeitura, que tinha uma cabine que o Vinícius de Moraes tinha usado muito durante o período que ele foi crítico. Ele continuava crítico, mas o período que ele fez aquele debate cinema silencioso, cinema falado, onde ele projetava filmes, né, para o grupo de participantes do debate. Mas então o próprio Plínio resolveu chamar um grupo de amigos, entre eles o Vinícius, evidentemente, que era o outro discípulo, né, dileto do grupo do fã. O Vinícius era mais discípulo do Otávio de Faria do que do Plínio, mas enfim, as relações eram muito cordiais. Não sei se Vinícius ou o próprio Plínio trouxeram também o Rubem Braga, que não era propriamente um cinéfilo. E houve, então, uma projeção desse filme nessa cabine, e o Vinícius presenciou, e o Vinícius escreveu uma pequena crônica que publicou no dia 25 de março de 1943 sobre essa sessão. Como o Paulo Emílio jamais escreveu qualquer coisa sobre essa experiência, provavelmente por recalque, esse relato do Vinícius é muito precioso para nós entendermos o clima, né, da filmagem e o clima, né, da própria recepção. Eu vou ler o texto do Vinícius, que não é muito longo. O nome de Paulo Emílio Salles Gomes não deve ser estranho aos leitores do Brasil. O jovem escritor paulista redigia na revista Clima a seção de cinema, e com um zelo raro num homem do seu temperamento, Paulo Emílio é um turbulento, um caudilho, na feliz expressão de Moacir Werneck de Castro. Ainda recentemente, quando se começou a fazer essa onda de reconquista da Amazônia, Paulo Emílio largou os seus pagos, fez uma mexida e arranjou de ir com um cinegrafista e uma câmera para filmar o movimento de investida e arrancada final sobre o Grande Rio. Estive com ele aqui no Rio, em vésperas da sua partida, sempre às voltas com seus sonhos,
dentro daquele ar altivo de rapazinho heróico que, em tempo de revolução, trepa no alto da barricada, dá um viva à pátria e cai trespassado pelas balas inimigas. Anteontem, Plínio Susequini Rocha me telefonou dizendo que já havia celuloide na costa, e seria feita uma exibição na sala de serviço de divulgação da prefeitura do Copião, o material em bruto, ainda sem corte nem nada. Fomos, e mesmo Rubem Braga, que é inimigo do cinema, foi. Lá estavam físicos, matemáticos e literatos, num total que não chegava a uma dúzia. Mas, em compensação, que qualidade! E passavam a fita de Paulo Emílio. Quadro após quadro, foi passando a fita de Paulo Emílio. Quadro após quadro. A fita de Paulo Emílio foi passando. Quando acabou de passar, havia um ar geral de insatisfação, mesmo em 3 pessoas, das quais eu era uma. Realmente, o cinegrafista que deram a Paulo Emílio é pífio. Mas que importa um fotógrafo, no final das contas, quando uma real tomada de cinema cria a impressão de profundidade e de silêncio que Paulo Emílio conseguiu em tantas cenas filmadas. Com Edgar Brasil, Paulo Emílio teria feito um grande filme da sua primeira aventura de direção. Quem sabe não está ainda em tempo de lhe mandarem outro homem de câmera para pegar a chegada dos trabalhadores no Amazonas, que isso sim seria uma coisa de fazer água na boca a um Eisenstein. Acabou Vinícius. No relato que deixou da experiência malograda, o fotógrafo, vilipendiado por Vinícius, defendeu-se lembrando que o clima quente e úmido causava danos ao negativo virgem, que, uma vez exposto, apresentava uma névoa encobrindo a imagem. Adilson Mendes, autor de Trajetória de Paulo Emílio, encontrou no fundo Paulo Emílio, aqui da própria Cinemateca, anotações do diretor de planos filmados ou a filmar. Sumárias indicações não permitem assegurar sua função. Tudo indica que constituíam a decupagem rabiscada na hora urgente da marcha. O tom é de epopeia, com cenas de impacto e de contraste. O descarrilamento do trem fornece a perspectiva de grandiosidade compatível com um evento que se quer histórico. Eu vou ler aqui para vocês. Um pouquinho dessas anotações. 1. Desastre. Panorama. Movimento de câmera começando com a pergunta com um fundo de céu e acompanhando o trem até perto da locomotiva descarrilar. 2. Baldeação. Homens carregando bagagens. 3. A câmera retoma o percurso da garganta até onde a abandonou e alcança até a locomotiva do trem de socorro. No lado mais alto, 4. No laudo mais alto da garganta, movimento mostrando o rio e em seguida a locomotiva descarrilada. 5. Foguista em cima das lenhas dando sinal de partida. 6. Trem em movimento tirado de fora. Trem em movimento tirado de dentro, 3 vezes. 8. A mesma uma 4ª vez, grande volta. Com a portátil, ele quer dizer com a câmera portátil, que era tinha uma grande e uma pequena. 2 tomadas dos grupos esperando o almoço. Um close-up de uma cabeça. Já a influência de Eisenstein se pode notar através dos contrastes simultâneos inspirados em Outubro e no encoraçado Potemkin. Segunda anotação, do carnê número 2. Paulo Emílio tinha mania de carnês, vocês sabem disso, todo mundo que leu 3 Mulheres e 3 PPPs. Pirapora, a cidade de Pirapora com a câmera Ascânia. 1. Os homens no navio. 2. O cais de Pirapora, a negra velha atravessa. 3. Vista de uma rua saindo do cais. Em primeiro plano, um barco seco com garotos. 4. Close-ups de garotos sentados no cais, assistindo preparativos de partida. 5. Série de imagens de partida. Primeiro dia de viagem. 1. Carneiro sendo esfolado. 2. Movimento de máquinas, no fundo, a roda. 3. Movimento da roda, 2 tomadas.
4. Chaminé e Grande Céu, Crepúsculo Gaspariano. Não sei o que seja Gaspariano. De todo modo, apesar do risco da dedução, Paulo Emílio propunha uma estética de filme silencioso, militante. O testemunho do colega de aventura dele, Thier Martins Moreira, é bem eloquente do espírito que animava Paulo Emílio nesse episódio. Abro aspas. Um espadachim romântico, amando a Cristo e a Lenin. Fecha aspas. O filme foi abandonado. Sem câmera e sem cinegrafista, Paulo Emílio seguiu em outra missão, de volta para Altamira, no Pará. Missão essa que fracassou igualmente. Ao retornar a São Paulo, preferiu o caminho inusitado por dentro do território nacional. De Belém, seguiu a Recife, de Recife a Campina Grande a Mata Grande, em Alagoas, de Alagoas a Salvador, Salvador a Montes Claros, uma viagem de descoberta do Brasil, como é que fez o mestre dele, Oswaldo de Andrade, em 1924, quando foi a Minas Gerais com um grupo de modernistas. Para Paulo Emílio, foi, aspas, a primeira experiência direta com junto aos 70% do povo brasileiro. Nessa viagem, ele se apaixonou pelo artesanato brasileiro e começou a colecionar boizinhos. Trouxe de volta uma coleção muito grande de boizinhos de barro, que estão, inclusive, aqui, coleção essa que está aqui na Cinemateca, entre os seus documentos. Paulo Emílio nunca mais tentou realizar outro filme. Segundo ponto da nossa conversa. Em 1949, na Europa, Paulo Emílio estava envolvido com festivais de cinema e a política internacional de cinematecas. Ele mesmo já tinha, mesmo sem ter uma cinemateca no Brasil, ele já era vice-presidente da Federação Internacional de Cinematecas. Atendendo a uma demanda para que o Brasil apresentasse uma obra etnográfica, acionou amigos para que lhe enviassem uma. Desse modo, Genil Vasconcelos, que havia registrado os primeiros encontros dos indianistas Francisco Meirelles e os irmãos Vilas Boas com a tribo dos Chavantes, preparou uma nova versão do seu filme de 48, a qual deu o título de Sertão entre os Índios do Brasil Central. Exibido na Europa nos festivais, o filme recebeu um comentário favorável do crítico em um dos artigos que publicou no Estado de São Paulo. Ele fazia, nesse momento, uma série de artigos sobre festivais. Ele era um crítico que percorria os festivais e escrevia para o Estado. Abro aspas. Nas imagens da criança que dá de comer ao filhote da arara, do índio se refrescando antes de iniciar a pesca, do banho coletivo, dos trabalhos domésticos, do preparo das flechas, dos chavantes na outra margem do rio apanhando rapidamente os presentes ou fazendo gestos a pedir o afastamento da câmara. Quanto à impressão de autenticidade, ela nos é dada por essa qualidade particular que possuem os documentos de primeira mão. Eu tive, com o professor Rubens, a oportunidade de ver esse material segunda-feira última, e posso atestar que o comentário do Paulo Emílio é preciso. Não, apesar da tolice do filme, por conta basicamente dos comentários narrados, que são da autoria do Raimundo de Magalhães Júnior, esse frescor do documento autêntico está no filme, absolutamente impressionante. Paulo Emílio se tornou patrono desse filme, apesar desse desconforto com a trilha sonora. Ofereceu a festivais e cinematecas e intermediou vendas do filme no estrangeiro e também aproveitou para aconselhar o seu produtor. Terceiro ponto. Na monografia extensiva que Paulo Emílio dedicou a Jean Vigo, há 2 momentos de reflexão sobre os 2 filmes curtos dele, a propósito de Nice e Tari. Era a época das sinfonias da cidade. Tivemos a de Walter Ruttmann, Berlim, a Sinfonia da Cidade, de 1927, e a de Domingo na Cidade, Menschen an Sonntag, de 1930, de Edgar Ulmer e Robert Siodmak, com a colaboração nada desprezível de Billy Wilder e Fred Zinnemann.
Era o tempo, no mesmo momento, então, o Vigo escolheu a cidade que adotara para ser a musa de sua crônica de estreia no cinema. Ao contrário do sentimento dos alemães com a sua Berlim, Vigo não amava Nice. Antes sentia-se estrangeiro nela, como qualquer turista. A propósito de Nice, não é filme de adesão. É mais filme de reação à caricatura do balneário burguês por excelência. O jovem revoltado pinta a cidade nua, tomando sol durante a rotina preguiçosa da classe ociosa. Está mais para um poema sinfônico dissonante das fichas do cassino que para a música de esferas urbanas, das esferas urbanas dos alemães. Hesitando entre o simbolismo, o realismo cru e o surrealismo, Vigo ficou mesmo com a sátira e o erotismo, arsenal suficiente para, aspas, a quebra dos limites de um simples documentário sobre Nice, segundo Paulo Emílio. Precisando explicar o seu filme ao público, Vigo cunhou a expressão ponto de vista documentado, espécie de poesia de demonstração para a fórmula de um documentário social. O segundo filme curto de Vigo, Tari, é uma encomenda da Gaumont de um retrato de corpo inteiro do famoso nadador francês, Jean Tari, para a série Journal Vivant. Pouco familiarizado com os esportes, Vigo era franzino, como todo mundo sabe, Vigo buscou refúgio na memória infantil para dar o tom do seu primeiro filme sonoro. O som inaugural da obra de Vigo é um coro infantil cantando uma melodia que interpela: Mamãe, os barquinhos que deslizam sobre a água têm pernas? O tom de fantasia irreverente e inocente da obra de Vigo estava lançado. O filme é uma deliciosa aula de como aprender a nadar, dentro e fora da água. Os efeitos de inversão dos movimentos e de câmera lenta proporcionam uma aura de suave magia ao debater de braços e pernas do campeão da França. O momento mais sugestivo, no entanto, são os planos filmados embaixo da água. Tari está no seu elemento e se comporta com a naturalidade de um peixe humano. Essas imagens poderosas nunca sairão da memória do espectador do último filme de Vigo, La Talente, cuja extrema força poética ficou concentrada na lembrança fluida de Juliette por um Jean imerso no Sena. O final de Tari é um pequeno milagre. O nadador devidamente recomposto, com o manteau de inverno, caminha como Cristo sob as águas da sua piscina da Galileia. Ao fim, Paulo Emílio constata, por experiência própria, que nadar não se aprende no cinema. Nos textos, estou chegando no terceiro ponto da nossa conversa. Nos textos que compõem as crônicas e ensaios do suplemento literário, encontramos referências diluídas da presença de documentários e documentaristas. O artigo dedicado a Perlov, de 1956, Paulo Emílio relata que viu Tante Chinoise em Paris, ainda em copião. Esse filme de arte se debruçava sobre cadernos de uma menina do século XIX que desenhava em quadrinhos e retratava sua família de forma desdenhosa, enquanto libertava a fantasia. Perlov não era ainda o herói do cinema israelense. Era um mero brasileiro sionista em busca de uma profissão. Em A Fidelidade de Buñuel, Paulo Emílio menciona Las Urdes, aspas. O horror dos surrealistas pelo realismo devia-se a uma alucinada procura de identificação com a realidade. Estamos diante do melhor Paulo Emílio dos oxímoros. Lamenta, no entanto, que Los Olvidados não virá para a mostra que se organizava na Cinemateca Brasileira, sobre a qual ele estava escrevendo naquele momento. No artigo A Hora Espanhola, do mesmo ano de 1957, Paulo Emílio retorna a Las Urdes, Terra Sem Pão, né? É o outro título do filme.
Abro aspas. Por seu estilo direto, duro e lacônico, o filme adquire um vigor que o torna um dos mais veementes protestos contra a miséria em toda a história do cinema. Isolado, sem antecedência ou posterioridade dentro da Espanha, Terra Sem Pão continua a ser um modelo de documentário social. Em Os Gestos do Homem, também de 57, o crítico trata com carinho a obra do amigo de Jean Vigo, Henri Storck. Fala da sua sinfonia camponesa e do filme etnográfico Os Gestos do Homem, então em preparo. Em 58, a Cinemateca Brasileira recebia a doação do governo britânico de 24 filmes documentários. Era um gesto de solidariedade após o incêndio devastador sofrido pela instituição em 57. Essa doação suscita em Paulo Emílio a necessidade de escrever sobre a escola inglesa do documentário. Em 4 artigos publicados de abril a maio de 58, no próprio suplemento literário, Paulo Emílio se debruça sobre a herança da escola de Grierson e arremata a série com uma ode a Flaherty, aspas, a personalidade mais pura que o cinema já teve ao seu serviço, fecha aspas. Escocês impregnado de ideias socialistas, meio presbiteriano e meio marxista, segundo Alberto Cavalcante, que com ele trabalhou no GPO, Grierson desenvolveu sua carreira em instituições britânicas, de corte conservador. Se dava melhor com os conservadores do que com os trabalhistas. Reuniu em torno do seu projeto social de cinema um grupo notável de colaboradores, cujo inspirador era, claro, Flaherty. A reação desse grupo, porém, a Men of Aran, tido como atemporal e mítico, reforçou a ideia de um cinema de intervenção, aspas, a fim de provocar nos cidadãos a tomada de consciência dos problemas humanos modernos. Aspas, a preocupação militante, realista e social dos documentaristas ingleses era inseparável das pesquisas formais, visando a conquista e intensificação da comunicabilidade entre as fitas e o público. Fecho aspas. Paulo Emílio destaca a contribuição de Cavalcante e de Humphrey Jennings, a personalidade mais atraente da escola, cuja morte precoce ele lamenta. Empenhado em fazer do cinema um dos principais instrumentos da educação cívica, Paulo Emílio constata que Grierson foi mais educador que cineasta e não era uma personalidade criadora excepcional. Era o máximo que o Paulo Emílio podia falar mal de alguém. Após a Segunda Guerra, instalado na chefia de um departamento da Unesco, Grierson mantinha a pregação segundo a qual o documentário autêntico exprime não só as esperanças, mas também as frustrações do nosso tempo. Aspas, conselha aos documentaristas que voltem suas vistas para os povos subdesenvolvidos, para as pobrezas soberanas da América Latina e as não soberanas da Ásia e da África. Pouco tempo depois de consumada a doação dos documentários pelo governo britânico, Grierson chegava inesperadamente ao Brasil, vindo de um congresso em Montevidéu. A descrição da presença de Grierson entre nós é das mais saborosas crônicas de Paulo Emílio. E eu peço, então, licença para lê-la, porque é impagável. Afirmar, segundo a fórmula habitual, que Grierson causou a melhor impressão nos meios cariocas e paulistas que frequentou seria totalmente falsa. Na realidade, ele chocou e muito. De uma permanência já longínqua em Nápoles, Grierson adquiriu o hábito da pernáquia e escolheu essa expressão sonora para manifestar sua desaprovação a muitos filmes brasileiros que lhe foram submetidos. Quando no final de uma projeção as luzes se acenderam, Grierson desaparecera. Atônitos, os acompanhantes viram-no emergir de trás de uma poltrona, perguntando sarcástico se a fita acabara mesmo. Não só os realizadores de filmes tiveram esse gênero de experiência com o nosso ilustre hóspede. Também eu senti suas unhas ao lhe oferecer recortes de crônicas que escrevera sobre sua obra. Após percorrer os artigos, seu primeiro comentário sorridente foi: só nas mais longínquas províncias ainda se escrevem coisas assim.
Um dos organizadores da sua estada em São Paulo promoveu em seu apartamento um almoço em homenagem a Grierson. Este informou que não frequentava casas particulares e retrucou a um dos presentes que procurava persuadi-lo. Tenho casa e lar na Inglaterra, mas evito-os ao máximo. Moro em hotel. Não espanta que muita gente não tenha gostado de Grierson e considere esse escocês como alguém que não tomou chá em criança. Interpretar o seu comportamento em termos de má educação é tão absurdo quanto procurar raízes neuróticas em sua agressividade. Na realidade, o estilo de comunicação humana de Grierson se processa através do conflito. Ele lembra bastante uma personalidade que os meios universitários e artísticos de São Paulo conheceram bem em 1940, o físico italiano Giuseppe Occhialini. Nos dois casos, a rispidez provocativa tem por função não deixar diluir-se em sentimentalismo inoperante uma autêntica e generosa nobreza. Esse estado de espírito exige disciplina estoica e imensas reservas de vontade. A carreira de Grierson é a história de uma tumultuosa obstinação. Vimo-lo rondar as grades do Palácio dos Campos Elíseos à meia-noite e sob o olhar suspeitoso dos guardas, na esperança de surpreender o governador e informá-lo da importância do cinema documentário. Foi com esse temperamento e métodos que Grierson alcançou grandes objetivos na Inglaterra e no Canadá, mas não é de estranhar que, ao lado de leais dedicações, tenha provocado nas burocracias com as quais tratou os ódios mais tenazes. Acabou a citação do Grierson. Em Panorama da Primeira Convenção da Crítica, crônica de 1960, Paulo Emílio não esconde o fascínio com recente descoberta. Aruanda é um documento, aspas, é um documento quase em estado bruto, mas que produz ecos profundos no espectador e cria expectativas. A caminhada de uma família escrava que procura a paz de um planalto longínquo tem uma universalidade bíblica e prolonga suas raízes no cerne mais íntimo da longa e insuportável miséria brasileira. A figura de um negrinho nu, saci poético, inocente e condenado, trotando pelos caminhos ásperos ou subindo em galhos esquálidos para contemplar ninhos de pássaros, talvez assuma o significado de um manifesto artístico. Fecha aspas. No artigo Primavera em Florianópolis, de 1962, a exibição de Arraial do Cabo e de Couro de Gato, em seguida, sem interrupção, promoveu uma, aspas, tempestade de aplausos, aspas. O crítico presente ao festival constata, aspas, a unidade misteriosa de um fato novo, a conversão ao cinema brasileiro pelo público e por gente da envergadura de Cláudio Abramo. Aspas, foi em Florianópolis que descobri o cinema novo em mim. Fecha aspas. Essa frase vale por um manifesto. No ponto 4 da nossa conversa. Os encontros fortuitos de Paulo Emílio com os documentários surgem inesperadamente na produção jornalística de Paulo Emílio. Em documentário policial, publicado em A Gazeta, Paulo Emílio estranha o aparato impressionante de filmagem utilizado para gravar o 1º de maio de 1968 na Praça da Sé. Polícia, estudantes, equipe norte-americana, rede europeia de TV e televisões locais. Aparato nunca visto. Especula sobre os interesses de cada grupo. Em plena ditadura, claro, centra o fogo sobre as intenções da polícia e a sua dificuldade no manejo de equipamentos modernos. Abro aspas. Imagino mal a mão pesada de investigadores e a cabeça leve de delegados através de um equipamento fino, complexo, de funcionamento sutil, como das modernas teleobjetivas, reguláveis, combinadas com o captador de som filtrado em área delimitada. Está falando do microfone, né, que já existia. A eficácia da polícia
Foi celebrada pelas autoridades, mas logo esquecida. Paulo Emílio suspeita que o padrão técnico da polícia não seria superior ao dos jornais de Jean Manzon e Primo Carbonari, em que os rostos das pessoas filmadas permanecem numa, aspas, escuridão quase total. No breve artigo O Primo e a Prima, de 1963, Paulo Emílio repercute a condenação do público aos cinejornais de Jean Manzon e Primo Carbonari. Qual o pior? Pergunta ele. Sua resposta, aspas, é diversa a natureza da ruindade de cada um deles. Manzon é o ruim de classe internacional, ao passo que Carbonari é o ruim subdesenvolvido. Em suma, Carbonari é o pior cineasta brasileiro e Manzon é o pior do mundo. Isso é resultado do ar-condicionado. Eu não posso deixar de evocar aqui uma situação ocorrida na sala de aula da ECA, do Departamento de Cinema, onde hoje é o Auditório Paulo Emílio, numa aula que o Paulo Emílio dava em 70 de cinema brasileiro, quando ele, sem avisar os alunos, sem combinar com os alunos, ele trouxe e apresentou a eles a figura do Primo Carbonari, que era uma figura muito simpática, muito bonachona, um homem gordo, assim, relaxado, sorridente, com um sorriso bastante angelical, aliás, muito doce. Nós, alunos, vivíamos o auge do horror aos filmes do Primo Carbonari. Recentemente ele tinha apresentado, sem advertência, uma operação de olho em primeiro plano, o que causou na plateia um esgar de desespero, gritos, gente abandonando, uma coisa muito, muito violenta. Ninguém podia ter lido esse artigo era de 63, não tinha sido publicado no jornal, não tinha sido recolhido em livro, só foi recolhido em livro em 86, portanto ninguém conhecia essa teoria. O Paulo Emílio então faz um discurso na frente do Carbonari, apresentando aos alunos como o pior cineasta do Brasil. Nós, chocados com a frase, vimos o Carbonari sorrir com a maior graça, achando uma graça. Para em seguida ele dizer aquilo que deixava o Carbonari muito satisfeito, que se ele era o pior cineasta do Brasil, o Jean Manzon era o pior do mundo. E isso era a sutil vingança do Carbonari. No comentário a respeito de A Chinesa, de Godard, recolhemos a seguinte pérola, aspas, para gostar do filme de Godard é preciso gostar de conversa. Eu ainda ensinava na Universidade de Brasília quando adquiriu volume o interesse pelos filmes baseados em entrevistas. Meus alunos e eu não nos satisfazíamos com as denominações dadas ao método, cinema verdade ou cinema direto. Acabamos decidindo que cinema conversa seria a designação mais apropriada. Nosso entusiasmo por integração racial foi grande, e quando o realizador desse documentário, Paulo César Sarraceni, lançou o desafio, foi muito bom encontrar num filme de ficção aquela interminável conversa política na sequência da redação da revista. Eis uma demonstração do método sutil com que Paulo Emílio tratava as escolas e os modismos importados pela crítica ou pela universidade. De modo semelhante, atravessou as avalanches do estruturalismo e da escola de Lacan, dizia que não entendia nada do que Lacan escrevia. Ele que tinha sido anos a fio analisado por Lacan. Sem alarde, censurava a disponibilidade com que a comunidade acadêmica aceitava a importação, a crítica das teorias, sem refletir sobre a sua afetação ou inadequação. Ponto número 5. Chegamos finalmente ao único texto em que Paulo Emílio formula uma tipologia do documentário brasileiro que já foi adiantado aqui pelo Amir. O texto se chama A Expressão Social dos Filmes Documentais do Cinema Mudo Brasileiro, escrito em 1974. Estabelece duas categorias: o berço esplêndido
e o ritual do poder. O berço esplêndido são as belezas naturais do Rio, moldura, Pão de Açúcar, Corcovado, Tijuca. Aspas, irrisória compensação para o nosso atraso e sua expansão para florestas e montanhas. Nada mais parecido com uma floresta ou uma montanha do que outra floresta e outra montanha. E, por extensão, o Brasil selvagem, com os índios filmados pelo Major Tomás Reis, da expedição Rondon. No ritual do poder estão as figuras políticas, presidentes da República, dos estados, em atos e inaugurações, festividades tediosas e, eventualmente, nos próprios enterros, não sem ironia, Paulo Emílio diz. Personalidades também se prestavam a filmagens. O palhaço negro Benjamin de Oliveira, que foi o ator de Guarani, o músico Eduardo das Neves, o prefeito reformista do Distrito Federal, o Pereira Passos, a dançarina Bugrinha, autoridades consagradas como o Barão do Rio Branco, Rui Barbosa ou Joaquim Nabuco. As filmagens se deslocavam já para a vida brasileira, isto é, para a vida mundana e política da capital federal. Não escapavam dos cinegrafistas a prática dos esportes, iatismo, corrida de cavalos, futebol, mas também o surgimento do machixe, da operação das chifópagas pelo Dr. Chapeau-Prevost, da separação das chifópagas, a revolta dos marinheiros, retratos de grandes criminosos cujas façanhas inspiravam filmes posados. Filmes posados era a maneira antiga de dizer filmes de ficção. Não escapavam igualmente os grandes feitos heróicos, históricos, como as revoluções do decênio de 1920. Registros ocasionais, aparentemente desinteressados nas ruas, nos acontecimentos públicos, mas que constrangiam os observados, desconfiados de nova tática policial. Ele cita, então, uma quadrinha que, na época, se corria no Rio de Janeiro, que eu vou recitar agora. Que triste sina agora nos solapa, e nossa calma intérmina provoca, hoje o infeliz carioca, se do fotógrafo por um acaso venturoso escapa, surge na fita de um cinematógrafo. Com a disseminação pelo interior do Brasil do cinematógrafo, surge uma produção espontânea, que, no entanto, choca a camada bem pensante da capital. Um Brasil profundo, feio, doente, miserável, habitado por índios, mulatos e negros, que destoava da imagem urbana, civilizada que a elite gostaria de ver exportada. Jornalistas pressurosos perguntavam, e se isso for para o estrangeiro? O mesmo sentimento ufanista ou higienista se manifestava na frase, aspas, nenhum país como o Brasil se presta mais sobejamente a ser filmado. Pode-se asseverar que ele é essencialmente fotogênico. Por que explorar o sertão e sua gente inferior? Frase de Cinearte, a revista de divulgação do cinema, que era dirigida por Ademar Gonzaga e Pedro Lima. A sobrevivência da profissão entre nós se deveu à produção dos naturais, isto é, aos filmes documentários. A partir de 1907, um número abundante de curtas-metragens de atualidades abriu caminho para os numerosos filmes de ficção, cada vez mais longos. Abro aspas para Paulo Emílio. Predominaram inicialmente os filmes que reconstituíam os crimes, crapulosos ou passionais, que impressionavam a imaginação popular. Fecho aspas. Após o breve período da Belle Époque, os filmes de enredo desapareceram e perseveraram apenas os cinegrafistas Paulino e Alberto Botelho, que se dedicam, sobretudo, aos documentários e jornais cinematográficos. O início das leis de proteção à indústria nacional asseguravam a produção dos péssimos jornais cinematográficos. A atividade só se manteve graças à regularidade da produção de jornais e naturais. Nesse quadro, as obras de não-ficção eram a regra e as de ficção a exceção. Em 1922 se atingiu o auge desse processo. Aspas, não houve cinegrafista no Rio, de São Paulo ou de qualquer outra cidade que não tivesse recebido encomendas de trabalhos. Ficou claro que no Brasil o único cinema possível era o natural. Para Mário Bering, a função do cinema seria de levar a civilização ao interior do Brasil. Paulo Emílio constata, irônico, ocorreu o inverso. O documentário levou para o litoral a visão do atraso insuportável do interior.
Esse Mário Bering, que era diretor da Biblioteca Nacional, chefe da maçonaria do Brasil e diretor da revista Cinearte, desolado diante da precariedade da produção ficcional de cinema, não hesitou em proclamar que o Brasil não tinha vocação para a ficção, que sua vocação estava no filme documental. Nas suas palavras, o filme natural é o único que poderá triunfar porque é mais fácil de ser feito e menos dispendioso. Antes que algum afoito queira proclamá-lo patrono do filme documentário brasileiro, é preciso lembrar que ele agia por subtração. A revista Cinearte abrigou a polêmica que antepunha o filme natural ao posado. Para os redatores de Cinearte, Ademar Gonzaga e Pedro Lima, tratava-se de uma batalha moral contra o meio, aspas, o meio sujo dos cavadores, piratas, imbecis, ignorantes do cinema e até ladrões que se dedicam aos naturais, isto é, aos documentários. Aspas. Só os que fazem filmes posados, isto é, de ficção, produções de enredo, cinema honesto e sadio, enfim, merecem auxílio. Ele está imaginando, talvez, algum auxílio do governo. Aspas. É uma vergonha o Brasil, com 2.000 salas, continuar a produzir filmes naturais. A Rússia, com apenas 700, e a Itália, com 2.000, tem cinema. Outra ironia histórica com os paladinos da ficção que Paulo Emílio acentua no livro São Humberto Mauro. Ademar Gonzaga, da Cinédia, vai produzir jornais cinematográficos, né, de própria lavra e depois cedendo os equipamentos para o Departamento de Imprensa e Propaganda da ditadura do Getúlio. Pedro Lima irá trabalhar no Ministério da Agricultura, no serviço de cinema que produzia documentários. E Humberto Mauro, o terceiro que conspirava contra os naturais, apesar de praticá-la, se tornou funcionário do INSE e vai se destacar como exímio documentarista. Todos conhecem a série Brasiliana. Eu faço aqui um breve comentário que o Paulo Emílio se envolveu muito com a preservação dos filmes de cinejornais. Houve um episódio, na década de 50, a Agência Nacional, que sucedeu ao Departamento de Imprensa e Propaganda, que ficava ali na Avenida Presidente Wilson, no Rio de Janeiro, resolveu fazer uma reformulação das suas instalações e encontrou uma tralha enorme de filmes produzidos, na nitrato, imagina vocês, produzidos pela ditadura. Filmes que eram, inclusive, perigosos, colocavam em risco a própria segurança. Não tiveram dúvida, anunciaram, e o Paulo Emílio soube disso pelos jornais, que iam desfazer deles. E o Paulo Emílio soube, conseguiu com amigos do Rio saber exatamente quando isso ia acontecer, contratou um caminhão, o caminhão chega exatamente na hora em que os filmes estão sendo colocados na calçada, o pessoal do caminhão carrega da calçada direto para o caminhão vem para São Paulo e os filmes vieram para cá. Provavelmente, sem esse gesto, o Eduardo Escorel não teria podido fazer o seu filme sobre a ditadura do Vargas tão longo, né? Com 4 horas, tá certo? Vamos ao sexto item. Estamos chegando ao fim, para alívio. Em Humberto Mauro, Cataguases, Cinearte, Paulo Emílio levou ao paroxismo a sua vocação de documentarista. Compõe painéis inspirados na história da Zona da Mata, onde se localizava Cataguases, a sede da produção da Febo Sul América. Produz também retratos pungentes, como o do carteiro Benjamin, que eu vou ler para vocês aqui. O único homossexual de Cataguases, reconhecido e aceito como tal, era o carteiro Benjamin, que no carnaval saía de Satanás. A fantasia de veludo vermelho colada à pele era ornamentada com enorme cauda que recobria um furo discreto no tecido, o que facilitava as improvisações da folia. Gerações de adolescentes se divertiam com Benjamin,
querido em toda a cidade e acolhido com benevolência pelas senhoras que se habituaram a vê-lo distribuir a correspondência, batendo palminhas ritmadas diante das portas. Envaidecia-se de envolver, ocasionalmente em suas diabruras, algum moço taludo, que se tornava vítima da sua extraordinária memória para datas. Muito pai de família cataguasense conheceu a experiência de ouvir, de repente, no largo, a voz aguda do carteiro gritando de longe, no maior entusiasmo: "Lembra! Hoje fazem 12 anos." Consultava médicos e dizia, rindo, que as injeções o tinham transformado em remédio contra as doenças do mundo. Com o tempo, adquiriu uma particularidade anatômica que provocou a curiosidade dos clínicos, sempre sendo que nenhum deles pensou em enviar uma comunicação à Academia de Medicina do Rio de Janeiro. A ideia de uma contribuição cataguasense à ciência foi recebida inicialmente com agrado, mas o juiz Cleto Toscano, com sua responsabilidade e prestígio, que aumentava sensivelmente desde que fora atacado no Rio pelo Correio da Manhã em polêmica com o Cataguases, ponderou que a iniciativa poderia desmoralizar o correio da cidade. E o assunto morreu. O nome do carteiro chegou cedo aos confessionários através das vozes ainda não impostadas dos jovens penitentes. Divulgou-se então a conversa do padre Sicarini com o carteiro, conversa que, por sinal, não houve, porque Benjamin chorou o tempo todo. E o padre, como de costume, diante do sofrimento humano, limitou-se a orar. O relato do encontro frustrado com Eva Neal, a estrela dos filmes de Mauro, é uma pequena joia da literatura memorialística. Também peço licenças para ler. Minha intenção é dar voz ao Paulo Emílio, né? Já que ele não pode estar conosco. Vamos lá. Eu chegara à noite a Cataguases para ver um filme e deveria partir no dia seguinte, de manhã. Antes da sessão, passei em sua casa sem prévio aviso e ela, que fazia companhia à mãe enferma, não pôde me receber. Através da janela, atendeu-me rapidamente de uma sala com a lâmpada apagada, iluminada apenas por 2 tênues focos, um vindo de dentro da casa, provavelmente do corredor de entrada, outro assegurado pela iluminação bruxuleante da rua. Como o tempo alterou pouco o conjunto de seu porte, e apenas as linhas básicas do rosto se impunham à relativa obscuridade, pude, durante alguns minutos, conversar com uma Eva Neal saída diretamente das fotografias antigas e apenas desfocada. Das vezes seguintes em que a vi à luz do dia ou da iluminação direta, aquela comovente aparição noturna foi o meu melhor guia para escrutar o passado. Puro cinema de palavras. Por fim, chegamos ao último tema: o poder da imaginação. Quem leu Humberto Mauro, Cataguases Cinearte, se impressiona com o modo extraordinário como ele recompõe um filme do qual ele recebeu apenas vagas referências. Esse filme chamava-se Na Primavera da Vida. Eu vou abrir aspas, então, para como ele se refere a essa experiência. Enquanto me esforçava em reconstituir Na Primavera da Vida, comecei a gostar do filme. Precisei fazer um esforço paralelo para não esquecer a relatividade dos liames entre o filme que procurava evocar e o que realmente existiu. Em termos absolutos, a única certeza que posso oferecer é a de que os materiais que utilizei para imaginar Na Primavera da Vida existem fora da minha imaginação e chegaram até nossos dias através de fotos, escritos e fatos que procurei manipular com rigor. Eu vou repetir essa frase porque eu acho muito importante.
A única certeza que posso oferecer é de que os materiais que utilizei para imaginar na primavera da vida existem fora da minha imaginação. O instrumento mais poderoso da inteligência de Paulo Emílio é a confiança no poder da fantasia. Sua aproximação dos temperamentos artísticos de Orson Welles, Stroheim e Fellini, por exemplo, que não guardam muita relação entre si, como nós sabemos, se dá nesse campo. É antes de tudo um militante da fantasia, dirá de Wells. Frase que se aplica perfeitamente ao crítico. De Fellini, outra de suas obsessões, Paulo Emílio diz, aspas, os amigos de Fellini observam com certa desconfiança que ele não tem pudor em mentir. Na verdade, ele não tem a menor confiança no poder revelador da objetividade. Fecho aspas. Paulo Emílio era dotado de recursos para conduzir o mais cativante dos exercícios socráticos, em sala de aula ou em conferências. E jamais abria mão das ideias originais. Dizia ele, ter ideias é bom, mas raro. Com liberdade e certa dose de desassombro, ia esgrimindo as suas, em textos ou falas, num esforço para substituir os efeitos da sedução pessoal pelos da persuasão, mais duradouros e eficazes. Estimulava em torno de si um permanente questionamento, mas tinha aversão a abstrações. Aspas, tudo o que acontece é bom. Dizia em pleno terror da ditadura militar, que ameaçava afastá-lo da universidade. Esse gosto pela realidade, responsável inclusive pela sua aproximação com o cinema, arte com vocação realista, essa queda pelo concreto, esse vício do palpável, correspondiam à necessidade de uma disciplina interior e serviam de contrapeso a uma tendência natural à fantasia, que nele se instalara desde criança. O poder de sua imaginação esteve sempre presente nos seus escritos e dão a eles um sabor todo especial, que eu pude hoje trazer para vocês aqui em amostras. No texto do crítico, nele reside o grau superior de sua análise, facultada por um olhar compreensivo. No do escritor de ficção, é o filtro privilegiado de uma observação naturalista, cujos contornos são diluídos pela ironia. Eu estou me referindo, claro, a 3 mulheres de 3 PPPs. Em tom de cofins,ão, Paulo Emílio dizia, aspas, invento, mas invento sempre com a secreta esperança de estar inventando certo. Obrigado.